Olá pessoal, na nossa classe de hoje nós vamos estar falando sobre alimentos ultraprocessados. O que você sabe sobre alimentos ultraprocessados? O alimento ultraprocessado é o alimento que contém muitos ingredientes, tais como gordura trans, açúcar, óleo, entre outros ingredientes que nós não conhecemos, como substâncias que são sintetizadas dentro de laboratórios. Substâncias orgânicas como o carvão e o petróleo, substâncias que façam com que o nosso alimento ultraprocessado tenha uma durabilidade maior do que os outros alimentos que é in natura. Quais são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos como biscoito recheado, sorvete, macarrão instantâneo, hambúrguer prensado, aquele congelado que a gente vê, os famosos nuggets, né, que a gente conhece também, que é os empanadinhos de frango, refrigerante, salgadinhos e entre outros alimentos que nós conhecemos. Como que eu posso identificar, Camila, lá no rótulo, esses ingredientes, porque eu não conheço? Uma das coisas mais interessantes que é desses alimentos ultraprocessados, que as embalagens deles eles costumam ser mais atrativas. E se você for diretamente no rótulo, você vai encontrar nomes que normalmente nós não conhecemos. Por exemplo, monossódio de glutamato, glutamato de monossódio seria esse, tá? Por exemplo, goma, outros nomes que, por exemplo, você não tem em casa como substância nem tempero para você estar usando no seu alimento ou na forma de preparação. Né? Nomes diferentes, que você vai olhar lá atrás, frutose, xarope de milho, xarope de frutose. Todos esses nomes são ingredientes que nós não temos em casa, né? Que são colocados, por exemplo, nas grandes indústrias, nesses alimentos ultraprocessados. Também, outra coisa que você pode notar, olhando no rótulo lá em cima, você sempre vai ver o teor de açúcar, teor de gordura. Quanto maior o teor de açúcar, maior o teor de gordura, as calorias são mais altas, né? E a gordura também. Outra coisa interessante é o prazo de validade. Prazo de validade, é isso aí. O prazo de validade é o tempo de prateleira. O tempo de prateleira é aquele que você compra um alimento, 2 anos, pode guardar lá no seu armário, esquecer que ele tá lá, que ele não vai vencer. Agora eu vou estar falando com você por que evitar esses alimentos, o que ele pode causar no nosso organismo. Só algumas coisinhas para vocês terem noção. Por que evitar esse tipo de alimento? Porque além deles ser pobres em nutrientes, totalmente desbalanceados de nutrientes, esses alimentos, por ter alto teor de gordura e de açúcar, com o tempo ele pode levar à obesidade, né? E a obesidade, consequentemente, traz algumas doenças. Por exemplo, a obesidade, depois de um certo tempo, ela pode trazer doenças como os cardiovasculares, né? Doenças como diabetes, hipertensão, né? E entre outras doenças que nós já conhecemos. O que é interessante? Que a gordura, por exemplo, que nós comemos de um biscoito recheado ou de um sorvete, são gorduras que elas são resistentes à oxidação. Então, o que acontece? Conforme o tempo, conforme eu vou me alimentando disso, essas gorduras elas vão ficando nas nossas artérias, porque elas não conseguem ser totalmente oxidadas, né? E com o tempo elas podem entupir, porque essas artérias elas levam o sangue para o nosso organismo, para o nosso corpo, né? E elas podem ter problemas e entupir. O que é mais interessante em tudo isso é o que o Guia Alimentar Brasileiro diz, né, sobre esse tipo de alimento. Por ser um alimento pobre e desbalanceado totalmente de nutrientes, eles dão a orientação de consumir em pequenas quantidades. E nós, como profissionais da saúde, nós temos um dizer ainda muito maior. O que a gente puder fazer para evitar, é evitar, tá bom? Podem chamar no chat também, perguntar sobre rótulos. E aí a gente vai estar podendo ajudar você um pouco mais a descobrir sobre esses tipos de alimentos, tá bom? Até a próxima classe, eu espero vocês. Eu vou estar falando sobre alimentos que ajudam na imunidade do nosso corpo contra doenças, né, que a gente tem, por exemplo, doenças como gripe. O que a gente pode comer para estar aumentando a nossa imunidade, ajudar na nossa saúde, para nós termos uma vida assim saudável, tá bom? Até a próxima, então, com mais dicas para vocês.
em ter acesso... Ah, não, pera.